quero saudar a você com a paz do Senhor Jesus neste dia. Nós vamos estar terminando os últimos versículos do capítulo 19, quando nós estamos neste momento da história tão lindo, né? Mas tão também difícil, pesaroso. Estamos com a realidade que Jesus agora foi crucificado, e o texto de hoje tem o título da sepultura de Jesus, ainda que você pode perceber, imagino que sim, que o nosso título que colocamos foi contradição e surpresa. Portanto, a partir deste texto, nós vamos estar meditando em algo diferente, em algo que nós encontramos aqui, que vai ser de aplicação para as nossas vidas, e eu agradeço a Deus por este pensamento, e agradeço porque você está aqui, não é? Comigo, glória a Jesus, neste momento, nestes pequenos minutos, mas que nós nos aproximamos com temor da palavra de Deus e podemos aprender alguma coisa dela. Agradeço a Deus por você ter este tempo de expor este momento de aprendizado, que pouco a pouco nós vamos assim, não é, acrescentando. Glória a Jesus. Esta é a beleza do devocional, de uma vida que nós aprendemos a orar, a ler a Bíblia, e também aqueles que têm um trabalho, trabalhar, mas um só coisa na igreja não é suficiente. Nós temos que trabalhar nessas três áreas para ir crescendo, né? Eu tenho deveras sido abençoada por essa programação, ainda que os números não são grandes, mas aquilo que importa não é nada disso, é aquilo que nós estamos ganhando e aquilo que nós estamos fazendo também para o Senhor. Vamos então ao texto de João, capítulo 19, versículo 38 até o 42, que é o último versículo deste capítulo, e o texto diz o seguinte: Depois disto, José de Arimateia, o que era discípulo de Jesus, mas oculto por medo dos judeus, rogou a Pilatos que lhe permitisse tirar o corpo de Jesus, e Pilatos lhe o permitiu. Então foi e tirou o corpo de Jesus, e também Nicodemos, aquele que anteriormente se dirigira de noite a Jesus, levando quase 100 arratéis de um composto de mirra e aloés. Tomaram, pois, o corpo de Jesus e o envolveram em lençóis com as especiarias, como os judeus costumam fazer na preparação para o sepulcro. E havia um horto naquele lugar onde fora crucificado, e no horto um sepulcro novo, em que ainda ninguém havia sido posto. O último versículo aí diz: ali, pois, por causa da preparação dos judeus e por estar perto aquele sepulcro, puseram a Jesus. Muito bem. Primeira coisa que eu chamo a atenção, ou me chama a atenção neste texto, são as duas figuras, as duas pessoas que apareceram de um evangelho para outro. No caso, são 4, não é, os evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João, ou seja, 4 homens que, de acordo com a sua ótica, de acordo com a sua pesquisa, no caso de Lucas, de acordo com as suas lembranças, de acordo com os seus registros, eles passaram por escrito, não é? E deixaram esta história de Jesus para nós. E de um para o outro, essa questão da sepultura, da aparição de Nicodemos ou não, de quem era José de Arimateia, muda um pouco, ou seja, acrescenta um ou outro, mas nós lemos aqui o fato de que essas duas pessoas estavam ali e que participaram neste sepultamento de Jesus. José de Arimateia, que era um homem rico, e que pediu o corpo de Jesus, não é? E ele foi aquele que, por causa das suas posses, pôde colocar a Jesus num sepulcro novo, que ninguém tinha usado. Veja que o texto chama a atenção do fato de que ninguém usou. Nós não temos este costume na nossa realidade de hoje, de maneira geral. Quando se compra um lugar para enterrar a pessoa, é só aquela pessoa que está ali, né? Mas, pelo que entendemos aqui, alguns sepulcros como eram esse, você pode se lembrar de algum filme que viu, não é? Então aquela pedra dentro, né, aquele espaço muito grande, com certeza era algo muito especial, e nós entendemos que era muito caro, e essa pessoa foi usada, não é? Porque tinha posses, pôde fazer isso. E eu me lembrei do texto de Isaías, que fala sobre isso, né? E aí eu vejo uma contradição neste texto, bonita. Por que Deus permite? Vamos lá o texto, se você quiser abrir ou somente escutar, somente um versículo, mas o texto de Isaías 53 é aquele que nós conhecemos, né? Essa profecia sobre Jesus, das mais claras, evidentes, mais lindas que nós todos conhecemos. Este texto, no versículo 9, diz assim: E puseram a sua sepultura com os ímpios e com o rico na sua morte, porquanto nunca fez injustiça, nem houve engano na sua boca. E eu achei muito interessante
essa contradição de Jesus sendo um homem justo, né, diante de Deus, mas Deus permitir estas surpresas contraditórias na vida, ou mesmo neste caso no sepultamento de Jesus. Jesus nasceu uma morte que era tida por maldita, ele morreu junto a ímpios, é o que o texto aqui da profecia diz, puseram a sua sepultura com os ímpios, ou seja, aquela morte fora de Jerusalém, a morte de cruz, e você se lembra daqueles que foram crucificados também junto com Jesus naquele dia, eram pessoas malfeitoras, eram pessoas que mereciam, por causa de suas ações, a punição que eles estavam recebendo. No entanto, este Jesus, o Filho de Deus, que o Senhor Deus ofereceu para ser o Cordeiro perfeito, em perdão, em oferecimento para pagar o preço do pecado da humanidade, agora diz a profecia que ele foi sepultado com os ímpios. Então, por um lado, é algo estranho, feio, mas que, enfim, era o preço que ele veio pagar. E, ao mesmo tempo, ele diz com o rico na sua sepultura, não é? Com o rico. E aí nós vemos o cumprimento disso, de que este homem rico vem comprar, vem permitir, vem ter o direito, por causa das suas posses, lhe dão o direito de levar e enterrar a Jesus. A segunda pessoa que apareceu é Nicodemos, eu não sei se ele tem muitas posses, mas também nós aprendemos da Bíblia que essas especiarias, né, que eram usadas para o sepultamento, e aí fala de uma quantidade grande, que ele leva, também mostra que ele levou das suas posses, não é? De algo que valia muito para aquele momento. Então, um paralelo disso que eu trago para as nossas vidas é a questão das posses. E algumas pessoas fazem de textos como esse e outros, tentam trazer uma evidência de Deus precisar ou de Deus ter interesse de que nós, como crentes, sejamos pessoas de muita posse financeira, que nós possamos ter aqui neste exemplo, por exemplo, é claro, é verdadeiro, foi por questão de suas posses que ele pôde, né, ter acesso àquele sepulcro. Então, nós evidenciamos, nós vemos outras pessoas de posse que ajudaram, abençoaram no ministério de Jesus. Não há uma restrição para isso. No entanto, este nunca foi o cerne de Jesus. Ele nunca ensinou que nós, qualquer um de seus seguidores, devíamos empreender, e com isso eu não quero dizer que a pessoa não possa ser empreendedor, mas no sentido de empreender o nosso coração, a nossa primazia, a nossa prioridade, como quem Deus tem interesse e necessidade da nossa finança para Ele. Não. Quando eu olho isso, e eu até desafio a qualquer um que possa ver diferente, o meu desafio é um desafio humilde. Eu quero ver evidenciado nos evangelhos algo que seja contraditório com o que nós ensinamos, né? Porque hoje, onde eu vivo, existem muitas propagandas e muitos grupos são os empreendedores do reino e etc. E uma propaganda no meio evangélico tão grande. Não são aqueles necessariamente da prosperidade, como nós já, né, conhecemos de muitos anos. Não pregam aquilo que só como que Deus tem que dar a posse, que é sinal da salvação, de bênção, que é uma teologia, né, completamente antibíblica. A própria saúde, eles colocam a saúde junto com as posses financeiras. Essa é a teologia da prosperidade, mas está existindo um evangelho agora, um grupo, um pensamento agora que não é tão radical teologicamente, mas que está focando as pessoas a buscarem coisas na terra, e geralmente está relacionado com as finanças e com a política para bem do reino de Deus. E eu humanamente até concordo com alguns pensamentos. No entanto, quando eu leio o evangelho, e este é o privilégio que nós temos, quando nós tomamos tempo de esmiuçar, de ler, de entender e de receber a palavra diariamente, a conta gotas.
Porque quando lemos depressa, no ano que vem nós vamos estar fazendo nesta leitura em um ano, ali no meu outro canal, Prof. Manuela Barros, é um canal do YouTube, onde nós temos apresentado as pré-aulas e temos mais alguns vídeos disponíveis, e eu já convido você a essa leitura. É uma leitura diferente, é uma leitura cujo alvo é ter um conhecimento mais amplo, né, histórico da palavra de Deus, mas este aqui é o pão de cada dia, pelo menos para mim. E eu sei que você que vem aqui a cada dia também, aleluia, é alimentado. Né? Então, Deus não mostra em nenhum lugar que ele necessite, pelo contrário, ele diz, eu sou o dono do prata e do ouro. Né? Ele abençoa, é ele quem dá. O que ele pede de nós é obediência. Agora, então Deus não está a favor destes que dizem, olha, Deus precisa de nós nos posicionarmos nesta sociedade para ganharmos, para termos lugar, para termos posição, para protegermos os crentes, para ajudarmos o reino de Deus, para movermos a obra pela frente. Porque o que acontece na realidade é que a obra ela é movida por aqueles que têm pouco. Pelos muito que têm pouco, quando a gente vê desde a igreja primitiva de Atos dos Apóstolos, a realidade. Porque quando a gente fala em teoria, é uma coisa. E eu volto a dizer, muitas vezes na lógica, acompanho essas coisas e me pergunto, será que não estão certas? Mas quando a gente vê a prática, quem conhece a entrada na igreja, quem conhece a realidade daqueles que ofertam ou deixam de ofertar, a quantidade, nós presenciamos, aleluia, que a maior parte, a grande entrada, são daqueles que têm pouco. É como aquela história da viúva pobre, né? Que deu tudo o que tinha, enquanto aqueles davam o que lhes sobejava. Era muito em termos de números. No entanto, eu não vejo na Bíblia disso. São contradições e surpresas, no entanto, que Deus permite e nos surpreende. Então, por que Deus usou? Ele usa, porque ele usa o que quer, como quer e na hora que quer, e ele não despreza quem tem dinheiro. Amém? José de Arimateia era um homem rico e foi usado com a riqueza dele na hora certa de Deus, para o propósito de Deus, para cumprir a palavra de Deus. Ponto e acabou. Não é que Deus esteja forjando pessoas para a necessidade do reino, para encarar e abraçar o mundo, buscar as riquezas do mundo em nome do evangelho de Deus. Não vejo isso. Entendo as colocações, mas não vejo. Mas qual é a contradição? Ao mesmo tempo, ele usou e foi abençoado de oferta de mulheres que tinham financeiramente eram bem, né, de vida. Vemos a aparição deste José de Arimateia aqui, e ele usa. Mas nós temos que ter cuidado para isso, né, de entender que aquele que já é rico, que vem para o Senhor, Deus pode usá-lo. E Deus faz e fez historicamente, não só na Bíblia, mas na história, aleluia, que cada um de nós crentes temos no nosso dia a dia, acontecem essas surpresas de Deus. Então, Deus tem essas duas coisas que aconteceram com Jesus e que acontece de vez em quando conosco também. Claro, Jesus é algo especial, sobre ele foi profetizado, acabamos de ver aqui nos detalhes, não é o nosso caso, mas este Deus, ele é o mesmo. E ele tem prazer, algumas vezes, de permitir estas contradições na nossa vida, de tempos de altos e baixos, aonde no alto e no baixo, nessa diferenciação, nós aprendemos a depender dele, nós glorificamos ao nome dele, nós vemos a mão dele em ação. Então, essas contradições na nossa vida, aleluia, provam, mostram efetivamente para nós o poder de Deus, a mão de Deus, e que ele faz como quer e quando quer, segundo o seu poder. Muitas vezes nós temos o curso da nosso caminhar, nós pesamos as coisas, nós já sabemos como vai ser, e aí, de repente, uma surpresa de Deus. E é isso que Deus faz. E muitas vezes ele surpreende, que nos deixa pasmado e diz, Senhor, por quê? Até quando? Mas muitas vezes ele nos surpreende dizendo, Deus, eu não esperava que de repente o Senhor ia abrir essa porta. Aleluia! Por isso eu não esperava. Mas veja que nestas colocações que eu acabo de fazer, Deus é soberano e é independente do meu agir, da minha força, da minha confiança em carros e cavalos.
mas a minha confiança é no nome do Senhor dos Exércitos. Eu continuo, ele me dá o direito e ele quer que seja assim, planejando, vivendo. É bíblico, isso sim está lá. Ninguém vai fazer uma guerra, vai construir uma casa sem antes saber quanto que vai gastar e se preparar. Né? O digno obreiro do seu salário, que não quiser trabalhar, que não coma. Tem muita coisa na Bíblia aí para nós vivermos uma vida normal, conscientes e entendendo como deve ser. No entanto, pensamento de que Deus depende que nós nos envolvamos tanto no crescimento financeiro como que em nome do reino de Deus ou na política, não, isso não é bíblico, de jeito nenhum. E eu falo humildemente, me prove, por favor. Me prove, por favor. E você vai dizer, mas eu não sei onde está escrito. Não precisa muito, não. Tudo sobre Jesus está nos evangelhos, são 4 livros. E você nem precisa ler os 4, escolha um somente, porque a história é mais ou menos igual. Se por acaso você não achar naquele e achar que pode ser que o outro falou, então vai. Mas na pior das hipóteses, você vai ler 4 livros para encontrar. E vai descobrir, né, aquilo que nós temos caminhado a cada dia, que não. Aleluia. Que não. Deus usa aquilo que nós temos, aquilo que nós somos. Nos chamou para Cristo de uma maneira, ele disse, se contente e sirva ao Senhor. Aleluia. Até a lição que vem dos jovens é contentamento. Por falar em lição dos jovens, irmão, se você não visita lá o canal da Prof. Manuela Barros, né, visite de vez em quando lá, não só a aula dos adultos, mas nós vamos estar soltando, liberando alguns vídeos que são partes das aulas do juvenis e dos jovens, porque são assuntos tremendos que nós precisamos ouvir para dias de hoje. Essa do juvenil passado, por exemplo, falei sobre consumismo e minimalismo. Não é a ideia minha, foi da própria CPAD que lançou o assunto. E nós ensinamos, não para os juvenis, mas para os professores. Então, foi de uma maneira que é muito própria para nós. Eu tenho certeza que você também vai ser muito abençoado, porque se está aqui é porque gosta muito da palavra de Deus, né? Mas são coisas, são realidades de hoje, que às vezes a gente não tem uma perspectiva de uma pessoa crente, né? Ou escutou alguma coisa, etc. E se você quiser ouvir e aprender, muito bem-vindo. E olha, a gente evangeliza os crentes, porque infelizmente até hoje a gente está precisando já. Quem concorda que alguns crentes precisam ser evangelizados? Talvez não no sentido da salvação, talvez não, mas de acertarmos algumas coisas, né, de nos, enfim, compartilharmos conhecimento para permanecermos na fé. E se você sentir de assim o fazer, compartilhe estes vídeos, evangelize alguém através de compartilhar um destes vídeos, às vezes é do devocional, falou com você, compartilhe com alguém, em nome de Jesus, né? Porque você vai permitir Deus falar. Pode ser que ele te julgue, você tá vivendo de YouTube, não sei o que for. Não se importe com isso, não. Somente você sabe como você tem sido alimentado por Deus. Não sou eu, às vezes aqui é a professora Vânia, e pode vir outra pessoa, amanhã eu passarei, irmão. Olha, todos nós passamos, e esta palavra permanece, Deus continua a levantar obreiro, Deus continua a fazer a sua obra, porque é a obra dele, né? Então, tanto deste canal como do outro, evangelize alguém no melhor dos sentidos. Dê este presente, não é? E não tema compartilhando estes vídeos para a glória do nome do Senhor e para aperfeiçoamento, né? Para a fortaleza daqueles que recebam. Eu desejo a você um feliz dia. Se você está escutando no começo do dia, o dia ainda está adiante de você. Se já é no final do dia, uma feliz noite, um bom descanso para você. Graças a Deus que eu e você, pela graça do Senhor, podemos estar este tempo na palavra do Senhor. Contradição que Deus permite na nossa vida e surpresas, porque Ele é Deus, Ele é soberano e nós tão somente confiamos e nos alegramos nele. Amém.